O título de virtuoso Sky Sage foi uma honra dada pela Sky City aos principais estudiosos. Enquanto os magos tivessem conquistas acadêmicas e fossem reconhecidos pelo Comitê Sábio, eles poderiam receber este título. Não só foi uma honra tornar-se um sábio, também houve benefícios para ele. Não só eles poderiam ganhar um bônus de 2 níveis para a sua vitalidade do cetro Endowing, eles também tiveram a oportunidade de se juntar a Sky City. Mesmo se eles não entrassem, o monarca dos céus ainda os protegeria, e eles seriam capazes de se mover pelo continente central sem obstrução. Assim, fosse pela fama, os benefícios, ou apenas para compensar suas fraquezas nos acadêmicos, um grande número de magos eruditos veio para cá todos os anos, o que permitiu a Sky City ganhar a boa reputação de ser o berço da verdade. Mesmo que ele não conseguisse passar, apenas ganhar o favor do monarca dos céus e ser batizado pelo cetro Endowing uma vez não era um grande problema. Lei Lin agora estava se sentindo muito confiante. O presente que ele preparou certamente mudaria de posto para 6 amanhecer magos. Como as coordenadas de outro mundo não seriam suficientes? Ele nunca prometeu ao Aide para não dar as coordenadas do mundo da lava para uma terceira parte de qualquer maneira. Era atraente o suficiente para que o monarca dos céus fizesse uma exceção. Ele não tinha certeza se o Aide e Zegna iriam liberar sangue depois de descobrir isso. Qual magos não levaria o segredo das coordenadas de um mundo para o túmulo? Apenas uma aberração como Lei Lin andaria ativamente, usando-a como um presente e dando-a aos outros. Bofel, a pessoa que chegou, anunciou o seu nome. Quando ele começou a julgar o mago oposto a ele, a primeira palavra que veio à mente de Bofel foi jovem. Quer fosse seu belo rosto ou a força vital, tudo lhe dava uma sensação de juventude. Com base nos rumores, Lord Lei Lin deveria ter menos de 300 anos. Sim? Você já se tornou uma estrela da manhã e ganhou uma reputação tão grande. Bofel observou Isegênio Warlock. Ele usava vestes e luvas douradas. Seus olhos estavam cheios de calor e seu sorriso era como o sol. Com o crescente pendurado no lóbulo da orelha, seu belo rosto era do tipo que garotas jovens, adolescentes ou mesmo mais de fêmeas enlouqueceriam. Então Lord Bofel Lin olhou para essa pessoa que parecia muito semelhante a um anjo e não tinha ideia de como reagir. No entanto, a radiação da estrela da manhã de seu corpo era algo que não podia ser imitado. O monarca dos céus detinha o controle de várias organizações em todo o continente, e tinha algumas luas radiantes sob sua asa. Obviamente, as estrelas da manhã subordinadas a ele eram muito maiores em número. Bofel aqui foi um deles. Magos oficiais poderiam fazer modificações em seus próprios corpos. Quando um mago chegou à estrela da manhã, era quase certo que eles teriam algo estranho em seus corpos. No momento, Lei Lin não sabia se as asas brilhantes da outra parte se deviam à sua linhagem ou a algum tipo de feitiço. A única maneira de confirmar seria fazer testes nele. Você está aqui como representante do clã Ouroboros, meu senhor. O que você precisa? Perguntou Bofel após as saudações. Essa era uma questão que vinha pesando em sua mente por um tempo. Ele tinha ouvido falar das atividades recentes do clã Ouroboros, bem como de seu conflito com o Relâmpago de Júpiter. Era improvável que Lei Lin saísse em um momento tão crucial para um feriado. Milímetros. Ouvi dizer que a avaliação para virtuosos Sky Sages está prestes a começar. Eu vim carregando a verdade. Lei Lin não ocultou seus motivos. A avaliação. Bofel ficou estupefato. Nunca poderia ter esperado que Lei Lin estivesse realmente interessado nisso. O título de virtuoso céu sábio era apenas algo que tornava mais conveniente para os estudiosos viajar pelo continente. No entanto, Lei Lin já estava no Morning Star. Qual organização não lhe daria cara? Benefícios, honra e afins eram tão fugazes quanto teias de aranha para o Morning Star Mage. Talvez a única coisa que eles considerariam com importância fosse o batismo do cetro possante para eles.
A única coisa que eles consideravam importante seria o batismo através do cetro dos adeptos. Um aumento de quase 20 pontos na vitalidade foi muito atraente até mesmo para a Morning Stars. THS Japraisal é uma seleção pública de magos em todo o continente central. Não estou qualificada, perguntou Leilin com um sorriso. Claro que você é. A presença de Lord Leilin certamente tornará a avaliação mais excitante do que o habitual. Bofel respondeu sem qualquer hesitação. O Seja Praisal já havia ganhado reputação por sua independência de facções e status. Ele realizou a aprovação unânime de todos os magos do continente central, que foi como se tornou uma terra sagrada em primeiro lugar. Levava sangue fresco o tempo todo, e Bofel seria um tolo em recusar Leilin. Nesse caso, por favor, siga-me até a vila temporária que preparamos para você. Você pode organizar a tese que deseja apresentar, bem como suas experiências, e aguardar o início da avaliação. O convite de Bofel foi entusiástico. Embora eles fossem poucos em número, a Morning Stars era conhecida por participar da avaliação do sábio, e a Sky City tinha sua própria política para lidar com isso. Em geral, enquanto os magos que se apresentassem não infringissem as leis e não tivessem restrições sobre si mesmos, poderiam fazer o que quisessem e precisariam ser recebidos calorosamente. Muito obrigado. Leilin não rejeitou o convite de Bofel. Não importa onde ele fosse, ele seria monitorado de qualquer maneira. Ele poderia simplesmente se mudar para o lugar que havia sido especificado, e ele seria bem tratado também. Meu senhor. Uma empregada vestindo um vestido de seda branco puro estava respeitosamente segurando uma toalha e outros itens, esperando por convocação de Leilin. Este é um lugar muito bom. Leilin usava uma túnica branca solta e estava meio reclinada em uma cadeira feita de jade e pedra. Dentro do alcance do braço estavam boa comida e boa bebida. Ele agora estava dentro de uma gigantesca vila branca. Todo o lugar parecia ser feito inteiramente de mármore branco, resultando em uma aura de elegância refinada. 3 fontes foram colocadas ao lado de Leilin, jorrando água de nascente perfumada. Do lado de fora havia um jardim florido com um gramado. As terras da vila eram muito amplas, e em Sky City, onde cada centímetro de terra era extremamente valioso, isso era praticamente inacreditável. Naturalmente, privilégios especiais e tratamento preferencial eram inevitáveis e apenas legítimos quando se tratava de Morning Stars. Depois de trazê-lo para esta área e instruir o pessoal para cuidar dele, Bofel saiu apressado, provavelmente para se apresentar aos seus superiores. A hierarquia estava gravada nas mentes das pessoas no mundo dos magos. Mesmo que Leilin exibisse sua incrível batalha e um talento aterrador, aquele que o recebia era apenas uma estrela da manhã. O verdadeiro governante de Sky City, Sua Majestade, o monarca dos céus, ainda estava agindo nos bastidores ao lado da outra lua radiante. Você é um Lightwing? Leilin não pôde deixar de perguntar depois de ver as penas brancas atrás das costas da empregada. Sim, meu senhor. Esta empregada era bastante alta e magra. Suas pernas e corpo eram perfeitamente proporcionais, resultando em uma curva suave. Os Lightwings eram uma das raças aladas. Eles tinham uma sensibilidade excepcional às partículas elementares de energia da luz e, em geral, apresentavam resultados muito bons quando treinavam em técnicas de meditação de alto grau de tipo leve. Ela parecia estar usando uma técnica de meditação de 3 níveis. Claro, se ela fosse do nível de força de Bofel, Leilin seria incapaz de identificar sua linhagem e técnica específica de meditação, já que ambas estavam no reino da estrela da manhã. Qual é o seu nome? Leilin pegou uma toalha da outra parte e enxugou as mãos, perguntando com curiosidade. Yuru, meu senhor. A empregada de Lightwing falou como se estivesse com pressa. A presença de Leilin apenas exerceu muita pressão sobre ela, mesmo que ele intencionalmente retivesse suas ondulações de energia. Acompanhe-me lá fora,
Como ele tinha chegado ao lugar chamado o Berço da Verdade, como Leilin poderia perder a chance de sair? Além disso, ele veio como convidado. Bofel seria estúpido ao ousar restringir sua liberdade. No entanto, ele estava atualmente no território de outra pessoa. Com Bofel sendo apoiado pelo monarca dos céus, Leilin teve que dar-lhe um pouco de cara e trazer a empregada. Tudo bem. Yoru abaixou a cabeça profundamente. Como empregada desta vila, ela obviamente conhecia seus deveres. Vamos. Leilin se esticou antes de assumir a liderança. Você sabe onde fica a grande biblioteca? Leilin estava mais interessada neste lugar. A informação em seu airship só veio do clã Ouroboros e do que ele se reuniu durante suas viagens. Comparado com a totalidade do continente central, isso era como uma gota no oceano. O Sky City, no entanto, era diferente. Não só era o território do monarca dos céus, mas também a terra sagrada do conhecimento, o centro acadêmico de todo o continente central. O conhecimento que eles acumularam como obrigado a estar em um nível aterrorizante. Quanto custaria o airship cresce depois que ele adquiriu tudo isso? Conhecimento era poder entre os magos. Isso não era mais apenas uma máxima e se tornara uma verdade fundamental. A grande biblioteca fica ao lado do Sky Plaza. Você gostaria de ir lá, meu senhor? Perguntou Yoru em voz baixa. Quando ela levantou a cabeça, a beleza quase demoníaca de Leilin aqueceu seu rosto. Claro! Há muito que me interessei pela maior biblioteca em todo o continente central. Havia uma sugestão de adoração no tom de Leilin. Havia uma sede e adoração de conhecimento específico apenas para aqueles que estavam ansiosos para aprender a verdade. Entendido, meu senhor. Por favor, venha comigo. Yoru começou a liderar o caminho. Seu cabelo longo e macio se soltava, ocasionalmente flutuando acima das asas de penas nas costas, como se estivesse sentado em uma brisa suave. Leilin esfregou o nariz e seguiu com uma risada. Depois de sair da área residencial, as sombras dos edifícios cônicos foram vistas como os edifícios cobriram o sol brilhando no céu. Havia plantas crescendo ao lado das ruas impecáveis. As corridas movimentadas de pessoas viajavam de um lado para o outro, fazendo com que Leilin se sentisse como se tivesse voltado ao seu mundo anterior.